Você sabe que para mim a grande dificuldade que eu tive no início não foi em aplicar a hipnose. Porque a partir do momento que eu me liguei, falei, pô, dá para usar a hipnose. E eu comecei a fazer os exercícios... Meu pompom. E eu comecei a fazer os exercícios focados na questão do que eu estava sofrendo e vivenciando. Eu tive a dificuldade dentro do processo de hipnose. Como assim? Foi assim. Por exemplo, eu estava com uma dificuldade em conseguir controlar aquela ansiedade e o desespero de não conseguir identificar o que eu tinha que fazer naquele momento. Será que agora tem que gravar vídeo? Será que agora tem que criar página de captura? Qual a ordem para eu fazer as coisas? Então eu estava muito pilhado, muito ansioso, muito tenso em fazer. Pô, o que eu tenho que fazer agora? Então, no meio da confusão mental, no meio de tanta coisa técnica, como o que eu vou priorizar, o que eu vou fazer, tanta coisa, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, não sei... Então, é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. E daí eu fechava os olhos e fazia o exercício de hipnose, tá? Se vocês acompanharem os nossos vídeos, vocês vão ver, a gente vai ensinar vocês como fazer, tá? Então, a partir do momento que eu fechava os olhos e eu fazia os exercícios e colocava a minha imaginação para trabalhar dentro de todo esse contexto do processo imaginativo que a hipnose proporciona, eu comecei a criar as imaginações da prioridade. Eu me via em uma situação em que não era eu sentindo aquilo, eu estava me vendo. Terceira pessoa, né? Vendo aquela pessoa sofrendo. Na hipnose a gente chama isso de dissociar. Isso, dissociação. E a partir do momento que eu olhava aquela pessoa, assim, sofrendo aquilo lá, o que eu orientaria essa pessoa a fazer primeiro? Se eu fosse um enxerido ali, se eu fosse um metido ali e chegasse assim, faz o seguinte, faz isso, isso, isso e aquilo. Se eu fosse essa pessoa, o que eu faria? Fantástico. E eu fui lá e fiz. Eu cheguei pra mim mesmo, como se eu estivesse me olhando, e eu falava assim, cara, velho, faz o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é isso, isso e isso. E começou a me clarear um pouco as coisas, né? E eu comecei a, pô, legal, já tem uma saída, né? Só que daí, o problema que eu tive foi o seguinte, faz isso, faz aquilo agora faz aquilo outro. Legal, agora você vai ter o lançamento e não vendeu nada. Putz, não vendeu nada, vou voltar a trabalhar como médico pra caramba, full time, vou voltar a fazer plantão pra caramba, vou voltar a essa vida que eu tinha antes, e o empreendedorismo vai ser só uma parada ali que eu faço quando dá tempo. Começou a me vir isso toda hora, começava a me vir na cabeça o questionamento, a minha mente jogando, falando, velho, acorda, para... É verdade, deixa eu fazer um parênteses, que você me lembrou exatamente isso. Que daí conecta com a dificuldade que mais uma vez veio na minha vida. Porque aí, Flávio, de novo, né, veio comigo. E aí, exatamente, no momento que o resultado não é exatamente aquele que está esperando, a expectativa é grande, o resultado não é aquele que você está esperando. Ou por mais, por exemplo, que nem a gente fez venda no primeiro semente, só que na cabeça do Flávio começava a passar muita coisa assim, né? Mas calma, mas tanto trabalho para isso, aquele pensamento a curto prazo. Na medicina, eu consigo esse faturamento com muito mais rápido, muito mais garantido. Eu consigo esse faturamento em, sei lá, em 2 dias de plantão, aí eu faço faturamento. Claro, né, se matando de trabalhar, com toda... mas assim, era garantido que aquele dinheiro viria se trabalhasse aquelas horas. E no empreendedorismo não, né, a gente sabe que não, primeiro, não é garantia, e segundo, é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer, é muita coisa que a gente tem que passar, são muitos passos para não ter a garantia e que é um trabalho a médio e longo prazo, não é um trabalho, ok, a gente tem resultado a curto prazo, mas que você não entra nesse mundo pensando só em resultado a curto prazo, imediato a curto prazo e é isso, ponto. Não é isso, né? E é engraçado como a nossa mente é, né? Por exemplo, você passou 6 anos na faculdade de medicina, sem contar questão de cursinho e tudo mais. 6 anos na faculdade de medicina, 3 anos na residência. Nisso, deu 9 anos, né? 9 anos para começar a trabalhar como ortopedista. Mas tá tudo bem. Por exemplo, eu passei 5 anos na faculdade de Direito. 2 anos na pós. Digamos que, por exemplo,
Deu 5 anos, começa a trabalhar como advogado. Tá tudo bem, 5 anos, é faculdade de Direito. Só que, se falar assim, não, você vai estudar 5 anos marketing digital, lançamento, para daí você começar a ter o lucro, o resultado. Porque é isso que acontece, né? Você não começa a ter o dinheiro, a não ser no estágio e tudo mais, mas tipo, o dinheiro como advogado antes dos 5 anos. Você não começa a ter dinheiro como médico antes dos 6 anos. Não consegue mesmo. Mas no empreendedorismo digital, no lançamento, a gente quer ter resultado, a gente quer ter o dinheiro e muito dinheiro em um mês. Se alguém falar, não, olha, você vai 5 anos ali estudando, para daqui 5 anos, ó, passa 5 anos gravando todos os teus raízes, faz o Nutella, faz direitinho tua produção de conteúdo, daqui 5 anos você faz o teu primeiro lançamento, aí assim, ó, as chances são que você vai ter um resultado muito grande. Mas nesses 5 anos vai criando teu relacionamento com a audiência, tudo mais. A gente não faz isso, porque a gente vai entrar em desespero e falar, como assim 5 anos? Não, tá louco? Mas no caminho tradicional, a gente fala, claro, vou estudar 5 anos de faculdade, tá tudo bem. É engraçado como tem esse conflito, né? Pois é um conflito muito grande. E eu, quando comecei a aplicar as técnicas de hipnose, óbvio, tive dificuldade, porque era uma coisa que eu sabia fazer, mas num lugar que eu nunca tinha usado. Então, é normal ter dificuldades, é normal, completamente normal ter essas dificuldades. E a coisa foi acontecendo e eu comecei a notar que sim, era possível fazer com que essas dificuldades fossem amenizadas e refinadas, mas isso precisaria de empenho e tempo, investir tempo nesses exercícios, né? Então, tinha solução. Só que iria exigir novamente mais um esforço para que algo fosse feito. Então, antes não tinha solução nenhuma. Brotou uma possibilidade. Quando brotou a possibilidade, começaram a surgir dificuldades. E daí, a partir desse momento, as dificuldades foram sendo refinadas e amenizadas. Bom, aí os resultados, eles começaram a vir cada vez mais. Por quê? Porque, por exemplo, diante de um lançamento onde a gente tinha uma expectativa X, a gente não atingia aquela expectativa, porque a gente sempre, às vezes, é natural, né, do ser humano ter uma, claro, expectativa excessiva acaba sendo extremamente prejudicial, mas é normal ter expectativa. Sim, total. E a questão é você saber controlar a expectativa. Então, isso começou a ajudar demais. Por exemplo, esse foi um dos resultados de uma transformação muito grande que a gente teve. Conseguir controlar a expectativa e não ficar sempre se cobrando e se frustrando, assim, de, por exemplo, poxa, eu devia ter feito mais. Poxa, eu poderia ter feito mais. Meu Deus, se a gente tivesse feito mais, sei lá, ter refinado melhor o script, ter feito melhor a copy, talvez a gente tivesse vendido mais. Puxa, não vendeu como a gente queria. Ai, a gente não conseguiu, sabe, a gente não conseguiu bater a meta de lead que a gente queria, ou até bateu a meta, mas, queria um custo por lead mais baixo, sabe, qualquer coisa assim que você percebe que a tua expectativa começa a elevar, você começa a baixar. Você percebe que você começa, talvez, a ficar eufórico, você segura. Por exemplo, no momento de abrir um carrinho, tá aquele turbilhão de emoções, aquela montanha russa de emoções. Você tá naqueles picos e vales. No momento você tá extremamente ansioso, extremamente feliz, extremamente empolgado, daqui a pouco extremamente deprimido, extremamente se cobrando, extremamente triste, extremamente desesperançoso ou extremamente esperançoso. Ou aqui, quem trabalha em dupla sabe disso, acontece muito isso. Da questão de inversões de papéis. Quando um tá extremamente empolgado, às vezes o outro tá um pouco mais desanimado. Baixo, mais down. Aí inverte. Isso que é o bom também de trabalhar em dupla, né? Um não deixar o outro cair. Porque quando um, às vezes, começa a desistir, vem o outro e puxa. Quando o outro começa a desistir, aí vem aquele um e puxa. O problema é quando os dois começam a afundar. Que é o que a hipnose trouxe muito, essa transformação, esse benefício pra gente. De o que acontecia antes. Um começava a afundar, o outro começava a afundar junto. Meio que um virava a âncora e levava o outro junto, e o outro deixava.
E simplesmente, ai, peraí, tem um bicho. Sai. Justificativa da Marcela me agredir. Não. É um bicho. Não, para. Não agride. Para com isso. Temos gansos participando da gravação também. Altos gansos. Ó, essa é uma outra transformação, um parênteses. Consegui manter o foco, a concentração e o flow diante das adversidades. A gente está aqui, hoje é sábado. A gente está num parque, um dos maiores parques aqui de Curitiba. Um dia maravilhoso, o que para Curitiba é meio raro. Tá lotado. Então, gente falando, ganso passando. Não tem como eu ir ali falar pros gansos, ô, tô gravando, respeito. Mas eu consigo manter o foco, eu consigo manter a concentração, eu consigo manter aqui, ó, a estabilidade. Eu não começo a ficar tipo, meu Deus, porra, não consigo gravar, não vai ter como gravar com os gansos passando ali. Pô, não vai ter como. Aí paro, já me irrito, paro com a gravação, pronto. Aí vou pra casa frustrada porque não consegui gravar o Raiz. Vou pra casa, fico triste, fico mal, por quê? Porque não consegui fazer o que tinha pra fazer. Aí vou dormir, fico me cobrando porque eu tinha que ter feito isso. Aí entro em todo o loop. Não, consigo continuar aqui. Tá acontecendo um mundo em volta de mim. Mas ó, sinceramente, foda-se o mundo em volta. Qual que é a minha prioridade? A minha prioridade é gravar esse vídeo. Então, é só nisso que eu me preocupo. E com esses bichos que estão me incomodando. Não, mas para que eles não me incomodem, não fiquem me comendo. Então, pra mim... Não, pera, não corta. Tá. Ó, essa é outra coisa. Por exemplo, quando, digamos, perde a linha de raciocínio, eu tinha um pouco de dificuldade de voltar pro que eu tava falando. E aí consegui retomar, né, aonde tava. E eu lembro que eu sempre falava pro Flávio, eu falava assim, nossa, eu acho tão engraçado, tão legal como você tá falando, aí digamos, você é cortado ou perde, sei lá, alguém fala alguma coisa ou você muda de assunto, mas você consegue retomar aquela linha de raciocínio de uma forma, eu acho tão legal isso, eu não consigo isso, eu tinha uma crença limitante. E isso me ajudou demais. E no empreendedorismo digital a gente precisa de mais isso. Por exemplo, você tá ali escrevendo uma copy, ou aqui, tô aqui falando com você, né, que nem eu tava falando, e aí acontece alguma coisa, que nem aconteceu. Aconteceu o ganso, ou aconteceu o bicho aqui, mas, pera, voltar pro que eu tava falando, voltar pro ponto que eu tava. Às vezes você tá escrevendo uma copy e, sei lá, alguém vem conversar com você, te distrai. Você perdeu aquele teu momento de criatividade, que você tava ali no flow da criatividade. E aí você fala, putz, que droga, perdi minha linha de raciocínio, e agora? Como que eu vou voltar? Droga, não consigo mais. Não, você consegue, peraí. Você entra em auto-hipnose, a gente vai te ensinar como fazer, como você fazer sozinho, a gente vai te ensinar alguns exercícios guiados, a gente vai ter aqui no canal também, disponibilizar para você, continua acompanhando, para te conduzir, para te guiar, como se fosse uma meditação guiada, para que esses pontos específicos, né, você consiga exatamente, né, passar por eles. E para que, digamos, sei lá, fui interrompida, mas espera aí, preciso voltar para minha copy. Concentração, foco, entrei em auto-hipnose, voltei e continuo no flow, com foda-se o que está acontecendo em volta de mim, escrevendo. Ou então, estou estudando tráfego, tive dificuldade de alguma coisa, me deparei com um problema, me deparei com um botão que eu não sei a existência, me deparei com o gerenciador que teve atualização e eu não sei mais onde fica aquilo que eu já estava acostumado. Vocês sabem que isso muda o tempo inteiro. E é normal. Você vai brigar com o algoritmo? Não. Você tem que se adaptar com as mudanças. Você tem que se adaptar com o que está acontecendo. Não adianta você ficar gastando energia, ainda mais nesse mundo que tem tanta coisa técnica que precisa da nossa energia. Gravar um vídeo raiz, vocês sabem o quanto vai energia. Montar um roteiro, montar a edição, aprender edição, aprender tudo. Então, não gasta energia com coisa que não precisa. Você vai gastar energia brigando com o gerenciador. Ai, que droga, eu sabia. Agora que eu aprendi a mexer no gerenciador, veio o Facebook, atualizou tudo, mudou tudo, que droga. Mark Zuckerberg vai ouvir e falar assim, ah, não, aquele floquinho de neve, ele não gostou da atualização nova, eu vou mudar então para... Só para ele. Não, se adapta, tá tudo bem. Então, entre a auto-hipnose, volta, mantenha a calma, a serenidade e tá tudo bem. Aprende de novo, se adapta. Ou, por exemplo, sei lá, não consigo gravar um vídeo raiz, não consigo falar por pelo menos 30 minutos. Calma, o que eu poderia falar sobre isso? Vou destrinchar mais, vou escrafunchar mais esse assunto.
Ou a nossa dificuldade é não consigo gravar por pelo menos, pelo menos não, por menos do que uma hora. Menos do que uma hora a gente não consegue gravar. Porque a gente ama tanto esse assunto e é tanto benefício, é tanta coisa boa que a gente passa dias falando sem parar. E então, mas calma, a gente precisa focar, porque senão vai ficar um vídeo, e o que já aconteceu, que não foi pro ar, nossa primeira gravação do vídeo da história deu mais de 6 horas. A gente ficou, ai meu Deus, tipo, a gente gravou 6 horas, não vai dar certo, que droga, ai, desisto de tudo. Não, calma, foi um puta de um aprendizado, a gente vai refinar ele de uma maneira melhor, é o que a gente tá fazendo agora. Esse aqui é um produto de um refinamento de uma primeira experiência que a gente tá tendo. E entendeu? Às vezes situações exatamente isso, né? De tipo, poxa, mas tive tanto trabalho pra gravar, agora eu vou ter que regravar, mas eu não vou saber falar aquilo que eu falei. Mas se você é o expert, se você tá gravando é porque você é o expert. Se você é o expert, você não precisa decorar uma frase, você não precisa decorar o que você tem que falar. É só você saber os tópicos. Por que você faz roteiro? Pra você ter os tópicos e não se perder. Porque, por exemplo, a gente ama a hipnose. Se deixar, a gente começa um assunto, engata com outro, engata com outro, engata com outro e não termina nenhum deles. Então a gente faz para manter o foco naquele um ponto, para exaurir aquele um ponto. Então, é por isso, mas assim, não tem aquela coisa, mas eu falei uma frase que foi tão legal, mas você vai falar aquela coisa, se for importante de verdade, você vai falar ela de novo, mas então pra não ficar aquela frustração de, mas aquele vídeo, mas ficou tão legal tal coisa, não, tá tudo bem, mas eu vou ter que gravar tudo de novo, ou meu Deus, gravei o vídeo, mas ele gravou sem áudio, nossa, gravei e não percebi que a câmera parou, tenho pânico de gravar, a gente vai gravar um vídeo explicando sobre por que as pessoas têm pânico e travam quando dá o REC, quando aperta, que eu acho que é um vídeo extremamente importante pra gente que tá nesse mundo e que vai te ajudar muito. Mas, então, são benefícios e transformações que, como eu falei antes, que quando me caiu a ficha de, meu Deus, como isso me ajudou e transformou a minha vida, eu só dei poucos exemplos, mas, assim, um dos que mais me marcou, que foi um dos primeiros, né, sobre a questão da venda. Por exemplo, da venda, o primeiro semente que a gente fez, que veio aquele sentimento no Flávio, que por mais que a gente tinha feito um bom resultado financeiro, veio aquele sentimento de, poxa, mas eu posso faturar isso com plantão, é garantia, tive tanto trabalho para faturar isso, que não seria garantia, eu poderia não ter vendido nada. Que o objetivo do semente é justamente isso, validar a tua oferta, né? Pode não vender nada e você tem que estar preparado para não vender nada. E aí, por exemplo, na nossa situação, mas que também encaixa na situação de não desanimar. Não simplesmente, por exemplo, então, pera, não vamos continuar tendo esse trabalho, vou voltar pro trabalho, vou voltar pro hospital. Poxa, não vou ter esse trabalho, não vendi nada, que droga. Olha, tive tanto trabalho para não vender nada, frustração, vou voltar pro CLT, voltar pro meu concurso, vou voltar pra, sei lá, pra estabilidade. Não, é isso que você quer? Desistir não é uma opção? Não! Então, como reagir diante da frustração, digamos, de não ter vendido nenhuma semente? Tá tudo bem, é o processo que precisa passar. Você plantou aquela sementinha, ela não germinou, tá tudo bem, você vai plantar outra, até ela germinar e você partir pro interno. E aí você controlando as expectativas. Mas calma, eu já quero fazer o 6 em 7 de primeira. Calma, pode ser que aconteça, mas as chances são que não vai acontecer de primeira, né? Como o próprio Érico fala, de 6 a 7 lançamentos para ter o 6 em 7. Então, assim, controlar essa expectativa, controlar a euforia, controlar a afobação e também as coisas ruins. A ansiedade, usar a ansiedade para ser o teu motor propulsor, como a gente fala, né? Para ser o combustível do teu foguete. Controlar aquele momento de desânimo, de não sei se eu vou dar conta disso, meu Deus, que nem você falou, né? É tanta coisa pra fazer, eu não sei por onde começar, meu Deus, que confusão. Pera, vou ter clareza mental pra conseguir me organizar, pra conseguir saber o que fazer, o que é prioridade, conseguir estar presente nessa coisa.
Agora, terminei essa coisa, qual é a próxima prioridade? Estou presente nela. Qual é a próxima? Estou presente nela. Então, tanto benefício que por estar passando por isso e por perceber que isso quase destruiu com a minha vida pessoal, quase destruiu com o nosso relacionamento, quase destruiu com a minha vida, com a minha família. E quando eu encontrei a solução e eu apliquei em mim mesmo primeiro, né? Porque senão, porra, quem seria eu para falar para vocês se eu não tivesse usado? E eu percebi, caramba, isso muda completamente. E não tem ninguém ensinando isso. Não tem ninguém ajudando as pessoas. E os aspirantes a empreendedor que ainda não puderam largar, queimar a ponte, ainda estão construindo uma ponte em paralelo e estão tendo uma dificuldade ainda talvez maior porque estão tendo trabalho tradicional e ao mesmo tempo tudo que o empreendedorismo digital, né, traz, que não puderam jogar o chapéu do outro lado, ou até mesmo aqueles que jogaram, queimaram a ponte, que também estão desesperados. Meu Deus, pera, eu joguei o chapéu do outro lado do muro. Eu tenho dinheiro para sobreviver por um mês. Eu preciso fazer dar certo. Ou dá certo, ou dá certo. Não existe outra opção. Então, é aquela coisa de, poxa, eu preciso ajudar as pessoas que estão passando por isso, para não destruir a própria vida, para não matar com o sonho, para não destruir com o objetivo, não destruir com o sonho e não destruir com relações pessoais, interpessoais, familiares e continuar naquele sonho, naquele objetivo que tem, sabendo que sim, tem uma forma, tem uma solução que está na tua frente, mas que talvez você não tenha visto, mas que está aqui, ó, agora. Oi, prazer, Marcelo. Flávio. Então, olha só, para mim, o que foi o grande benefício, a grande transformação assim que a hipnose me deu nesse mundo do empreendedorismo, utilizar técnicas, ferramentas e tudo mais, foi com relação ao autocontrole e o que eu chamo de localização atualizada. Localização atualizada? Isso. Vou explicar. Autocontrole, por quê? Porque é muito fácil você se descontrolar sendo empreendedor. Pelo fato do mundo do empreendedorismo tá cheio de incertezas e o mundo do empreendedorismo você acabar tendo dificuldades em ter o resultado que você espera, porque às vezes você está cavando num buraco que o tesouro está lá embaixo. Você está cavando naquele buraco, você está em direção ao tesouro, só que você para de cavar ali porque o resultado não veio ainda. Então, toda essa dificuldade que a gente tem, toda essa incerteza como empreendedor, faz com que a gente se descontrole. E eu me descontrolava de uma maneira muito fácil, mesmo conhecendo hipnose, mesmo sabendo técnica, eu me descontrolava completamente. E eu acredito que os empreendedores se descontrolem de uma maneira muito fácil. Eu vejo que, por exemplo, médicos, eles têm problemas de saúde, infartam, engordam, né? Tem muito problema de estresse relacionado, né? E eu acredito que o empreendedor também, porque o cara, ele precisa de resultado, porque aquilo é o que vai fazer com que ele leve comida para casa, entendeu? Então o cara tá pilhado, né? E eu tava muito pilhado com isso. Então a hipnose, ela me ajudou a ter esse autocontrole em todas essas nuances que acontecem ao longo de um lançamento, ao longo de todo o fundamento do empreendedorismo, né? E o que eu chamo de localização atualizada é eu me situar aonde eu preciso estar naquele momento. Eu amo trabalhar como médico, amo, adoro. Eu sinto que é uma coisa que eu gosto muito. Da mesma maneira que hoje ser empreendedor para mim é uma coisa que eu gosto muito também. Só que, poxa, peraí, eu tenho que escolher? Eu tenho que ser ou médico ou empreendedor? Não. Eu não preciso escolher. Então, o que eu tive facilidade em melhorar na minha vida, utilizando a hipnose dentro do contexto do empreendedorismo, quando eu estou no hospital, eu sou o médico Flávio. Eu não sou o empreendedor Flávio lá. E quando eu estou contigo, quando a gente está junto, quando a gente está trabalhando, eu sou o empreendedor Flávio, eu não sou o médico Flávio. Posso até destrinchar um pouco mais? Pode. Quando a gente está junto, também tem a persona, o empreendedor Flávio, e tem também a persona do relacionamento, sim, né? Que a gente também tem que separar, porque senão a gente
a nossa vida pessoal é só trabalho. É só falar sobre lançamento, falar sobre mídia digital. Pô, a gente chega lá, tá num lugar, pô, vamos gravar. Não, tem uma distinção, né? É claro que, por exemplo, a gente ama falar sobre hipnose, a gente ama falar sobre o mundo digital e a gente fala sobre isso em momentos de lazer também. Mas fazer isso porque tá sendo um momento de lazer e não porque é obrigação de trabalho, né? Então, pra mim, foi... As grandes sacadas que eu tive, assim, os grandes benefícios que eu tive foram exatamente isso, porque me consumia muito estar no hospital me sentindo um traidor da medicina, porque eu agora sou um empreendedor, e como empreendedor eu tá me sabotando que, pô, o que eu, doutor Flávio, médico, estou fazendo aqui, sendo que eu sou médico. Então parei de me sabotar disso. Então, se for para pelo menos deixar um ensinamento para você que está vendo esse vídeo agora, eu aprendi utilizando técnicas de hipnose que eu consigo me localizar no tempo e no espaço que eu estou naquele momento, sabendo que eu não estou interferindo um no outro. E isso me ajudou muito a ter resultado, a ter tranquilidade em simplesmente continuar sendo empreendedor e também sendo médico. Como que você se sentiu quando você teve essa percepção desses chapéus? Por exemplo, o chapéu de médico no momento que você está trabalhando como médico, o chapéu de empreendedor no momento de empreendedor, o chapéu de namorado, noivo, marido, independente no momento do relacionamento, o chapéu de filho no momento que está sendo filho. Como que você se sentiu no momento que você teve esse insight dessa transformação? Sabe, na verdade, assim, eu me senti muito bem pelo fato de parar de agir como um traidor. Porque eu me senti um traidor. Eu me senti um traidor da medicina, um traidor do empreendedorismo, um traidor contigo. Porque eu simplesmente me desconectei. Eu queria ser todos ao mesmo tempo. Então, para mim, o sentimento foi de alívio. Em saber que eu posso ser o que eu quiser, dependendo de onde eu estou. Então, eu aceitei que eu não preciso ser só uma pessoa. Eu posso ser várias pessoas, vamos dizer assim, dentro do ambiente que eu estou. Então, por exemplo, eu posso utilizar conhecimentos da medicina dentro do empreendedorismo? Até posso. Só que lá eu sou um empreendedor, eu não sou um médico, né? Claro, se alguém passar mal enquanto eu estou sendo empreendedor, claro, eu vou ajudar. Mas o fato de ter o alívio em saber que eu tenho controle disso, eu consigo fazer tudo isso, só que não necessariamente eu preciso dividir a minha atenção, não, eu só preciso colocar minha atenção intensa aonde eu estou. Então, para mim, essa questão de você ter uma localização atualizada, uma localização bem direcionada, para mim, foi um dos principais, se não o maior impacto, né? E, claro, essa questão que eu falei sobre o autocontrole, sobre você se auto-estabelecer como uma pessoa, sabendo que as dificuldades existem, porém, mesmo com as dificuldades existindo, saber como que eu consigo me controlar naquela situação, naquele momento. Seria basicamente isso. Muito legal isso. E eu concordo também, né, na minha vida também. Essa questão do autocontrole também é algo que entrou muito forte. E outra coisa também que veio muito, muito, muito intenso e forte é a questão da autoconfiança. Pelo seguinte, porque tudo que eu comentei, né, a questão principalmente no momento que eu comecei a cavar o poço mesmo, e já não tinha vontade de levantar da cama, a gente tinha parado de dar cursos, não porque a gente tinha decidido parar de dar cursos, mas porque o Flávio estava tão imerso em plantões que basicamente não estava dando tempo da gente pensar em dar cursos. E que a gente... Aí, por exemplo, eu me sentindo tão mal que eu me sentia uma impostora em continuar atendendo na clínica. A minha autoconfiança, ela foi sendo simplesmente destruída de todas as formas. Porque, ouvindo, né?
Ah, você tá brincando de empreendedorismo, você tá brincando de hipnose. Não paguei faculdade pra você ficar fazendo isso. Paguei pós-graduação pra você ficar fazendo isso agora. Olha teus amigos que estão fazendo. Aí começava muito a comparação. A comparação externa, né, das pessoas me comparando com pessoas que tinham se formado junto comigo, com os meus amigos, com a carreira que eles estavam seguindo. A grande maioria dos meus amigos, eles estão seguindo pela carreira tradicional mesmo, apesar de ter alguns que não estão. E a pressão interna também. Começou uma cobrança muito grande minha, né? Como eu falei, poxa, eu com quase 30 anos, o que eu tô fazendo da minha vida? Já era pra eu estar completamente estável, já era pra eu estar completamente estável emocionalmente, estável financeiramente, estável no relacionamento. Eu com amigos que estavam, por exemplo, casados já há 300 anos, tendo seu terceiro filho. Não que, tipo, eu me imaginasse hoje com 3 filhos, não. Mas começava a vir muitas comparações de... Que é natural, né? Tipo, não era isso que eu imaginava pra minha vida nesse momento. E aí a minha autoconfiança foi destruindo tanto, até que chegou um momento que, como eu falei, eu já não sabia mais se era isso que eu queria, eu já não sabia nem mais quem eu era. Por várias vezes eu comecei a me perguntar quem eu sou, o que eu gosto. Eu fiz direito porque eu queria ou porque eu fui seguindo o fluxo? Eu gosto da hipnose ou será que eu achei como um refúgio? Eu gosto realmente de ajudar as pessoas ou é porque eu sinto que eu preciso de ajuda e eu acabo ajudando as outras pessoas porque eu quero ajuda e é uma maneira... Sabe, eu entrei nesse loop que é como eu falei, eu precisava cavar para achar as respostas, para sair lá do fundo com as respostas. E eu realmente saí com as respostas de sim, eu amo a hipnose, é o que eu amo. Sim, eu amo ajudar as pessoas. Sim, eu precisava de ajuda, mas eu tive ajuda externa, tive ajuda interna, porque não adianta nada, digamos, o Flávio querer me ajudar se eu não tô aberta a receber ajuda. Então, essa questão de blindar a minha autoconfiança, que é o que eu sempre falo, eu acho que é uma das características que o empreendedor, principalmente o empreendedor digital, vivendo essa questão que muitas vezes é uma carreira solitária, ninguém entende o que você está fazendo, você explica, as pessoas falam, o que você faz? Muitas vezes eu até falo, sou advogado, porque pra não estender, a pessoa não vai entender o que eu faço, a pessoa não vai entender, eu já corto ali. Então, a gente sabe. E também para não dar lenha da pessoa querer, então é pirâmide? Então peraí, a pessoa querer me converter a sair desse mundo. A gente sabe que acontece muito isso. Então, você ter a tua autoconfiança tão blindada que não importa o que falem, que é o que aconteceu comigo, que eu vejo que eu fiz isso sem perceber e depois eu tive esse insight que foi a questão de eu preciso ajudar as pessoas a fazerem isso também. Porque se a minha autoconfiança não tivesse, por mais que ela foi sendo detonada, se ela tivesse sido detonada por completo, eu teria desistido. Eu não teria continuado. Então, de alguma maneira, alguma parte dela ainda continuou blindada. Porque senão, eu teria desistido, eu teria largado, talvez hoje eu estaria completamente infeliz, fazendo sabe lá Deus o quê. Sim. Talvez concursado, nada de errado com quem é concursado, nada de errado com quem é advogado, com quem segue a carreira da advocacia, nada de errado com quem é CLT, nada de errado com isso. Mas não é o que fazia o meu coração cantar, o que eu sentia que aqui é o meu lugar, é isso que eu amo, é isso que eu quero, é isso que eu preciso para minha vida, o que me dá gás, o que me dá energia, o que faz eu ter vontade de levantar às 5 horas da manhã se eu fui dormir às 3. E eu sinto que as pessoas precisam disso, porque senão elas também vão desistir. Então, blinde a tua autoconfiança acima de tudo. Não deixe que as outras pessoas detonem e acabem com o teu sonho se você sabe que é isso que você gosta, que é isso que você ama, que é isso que você quer, que é esse o teu caminho. Blindar a tua autoconfiança. Eu sinto que essa foi uma das, talvez, maiores transformações que eu tive.
que a auto-hipnose me trouxe. A pessoa tá ali no meu ouvido e eu, ok, Caramba. tudo bem, ela tá falando isso. Eu sei que muitas vezes é por amor, eu sei que muitas vezes é porque ela quer me proteger, eu sei que muitas vezes é porque ela não tá entendendo o que eu tô fazendo. E tá tudo bem, mas eu tô ali, digamos, numa redoma de vidro, blindada, e a pessoa tá falando, eu tô ouvindo com respeito, muitas coisas que ela fala eu absorvo porque faz sentido, mas o que ela fala que não faz sentido, simplesmente a sugestão não aceita. Pô, você vai largar a medicina agora pra ficar brincando de empreendedor? A sugestão não aceita, eu não tô largando a medicina, eu não tô brincando de empreendedor. Pô, agora você estudou tantos anos pra ser advogada e agora você tá brincando essa coisa aí de pirâmide. Cara, primeiro, não tem nada a ver com pirâmide. Segundo, eu não tô brincando de ser empreendedora. Segundo, terceiro, é um trabalho sério. E então, a sugestão não aceita. Eu sei que eu tô fazendo um trabalho sério. Eu tô realmente ajudando muitas pessoas. E eu tô fazendo o que eu amo, acima de tudo. Pô, você sabe que eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas, né? Eu lembro na época que eu era atleta, isso em 2000 e bolinha, 2001, 2002, que eu fui atleta profissional de atletismo. Eu lembro que eu sempre gostei de ensinar os atletas mais jovens, na época eu já estava num nível maior, então eu gostava de ensinar. E depois que a gente entrou nesse mundo da hipnose, quando a gente começou a vivenciar tudo isso, que a gente começou a dar curso, ensinar as pessoas assim, eu vi que, poxa, isso ficou mais potencializado ainda. Eu falei, meu Deus, eu amo fazer isso também, né? Eu gosto muito de ensinar. E realmente, quando a gente começou a entrar nessa questão do empreendedorismo, quando a gente começou a entrar nesse mundo em que surgiu toda essa incerteza na minha cabeça, em todas essas dificuldades que a gente já falou no vídeo inteiro praticamente aí, eu me questionava se eu era capaz realmente de ensinar as pessoas. Só que depois que a gente entendeu o que era necessário ser feito, o que precisava ser feito, como é que o que eu começo do zero até o resultado final, isso me animou mais a querer ensinar. E é um sentimento muito bom, é um sentimento muito legal, assim, de você ver que as pessoas, elas precisam ter resultados melhores, só que às vezes falta alguém ensinar elas como elas conseguem esse resultado melhor. Então foi algo que me trouxe o mesmo sentimento que eu tinha lá quando eu tinha 16, 17 anos, 18 anos, quando eu fui atleta. Que eu falei, caramba, tipo, a partir do momento que a gente chega num certo nível de alguma coisa, eu comecei a sentir que é meio que obrigação da gente ensinar. Não dá pra gente guardar isso só pra gente, né? Não dá pra a gente falar assim, não, o conhecimento que eu tenho, ele é só meu e chega. Não, a gente está vivendo isso. Eu acho que quando você tem conhecimento e você tem como ensinar as pessoas, você precisa se comprometer a ensinar as pessoas que precisam da tua ajuda. Sabe que eu senti muito forte isso? Eu senti muito forte a questão assim de... É um egoísmo eu guardar pra mim e ficar aplicando, sei lá, por exemplo, eu poderia escolher continuar dando curso presencial. Sim, a gente dá curso presencial e a gente vai continuar. Mas eu poderia escolher, por exemplo, qualquer outro nicho. Mas me bateu muito forte, assim. Seria um egoísmo gigantesco, sabendo toda a dificuldade que a gente passou, toda a dificuldade que existe nesse meio de lançamentos, todo esse, sabe, essa montanha-russa de sentimentos, todos esses picos e vales emocionais, todo esse loop mental, que a gente chama de loop destruidor de 6 em 7, seria um egoísmo ter essas ferramentas da hipnose, da auto-hipnose em mãos e não ensinar quem também está passando por isso. Não externalizar, não passar todos esses conteúdos. Sim. Você sabe, tá aqui, ó, gravando um vídeo, ensinando a auto-hipnose guiada, independente de onde for, sabe? Não ajudar a pessoa. Seria exatamente isso, assim, um sentimento de egoísmo, tipo, guardar isso pra mim e eu vou aplicar e vou deixar as outras pessoas... Vou ter resultado e vou ficar assistindo de camarote as pessoas se ferrando, tipo, lá sem ter resultado. Eu sei o que a pessoa tá passando, eu sei como
o que ela pode fazer pra sair disso, mas eu tô aqui continuando no meu mundinho, na minha bolha, fazendo meu trabalho. Sim. Caramba, então, sabe, ensinar empreendedor a utilizar a hipnose para eles não passarem pelo que a gente passou e sofreu muito, eu acho que é um grande diferencial para o mundo que você vive. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Eu acho que, sabe, eu tenho orgulho, muito orgulho de fazer isso. Como que você se sente, assim, em ter percebido isso? Olha, eu acho que você ensinar algo que você não passou e você não superou, eu acho que é errado. Eu acho que não é justo, né? Sim. Então, sabe, eu me sinto muito feliz não em ter passado por tudo que eu passei, porque ninguém quer passar por situações ruins. Mas o problema é a solução. É graças a ter passado por tudo isso que a gente tem esse gabarito. Pois é, foi passando por isso que ligou o alerta. Falou, caramba, não sou só eu, não é só você. Tem muita gente que está passando por isso, entendeu? Então, na minha visão, eu acho que a satisfação de poder ajudar essas pessoas com sacadas, orientações, exercícios de auto-hipnose. Eu tenho muito nessa concepção que algumas pessoas sim querem aprender hipnose, mas a grande maioria das pessoas, elas querem vivenciar a hipnose. Elas querem sentir qual é da hipnose para elas se sentir melhor. Então, e a gente pode proporcionar isso para as pessoas, principalmente para os empreendedores, porque na minha visão é o empreendedor que vai mudar o Brasil, entendeu? Eu acho que o empreendedor é o cara que vai ter a sacada, vai ter uma ideia maluca, vai ter uma ideia boa, que vai... Já está acontecendo. Já está acontecendo. E que vai... É uma sacada, uma ideia, uma persistência que vai gerar emprego, que vai gerar... Já está acontecendo, não é que vai. Não, sim, não, mas... Já é o presente. Eu sei, mas, por exemplo, a pessoa, ela tá ali com uma ideia, um pensamento, e aquilo vai gerar algo muito maior. Isso é muito legal, entendeu? Então... Mas já existem milhares de pessoas... Não, eu sei, eu tô dando é uma questão hipotética, entendeu? A pessoa tá ali e ela vai gerar. Tá. Eu achei que você tava falando assim, tipo de... Que existe em algum lugar uma pessoa com uma ideia e essa uma ideia vai mudar. Não. Tipo, são pessoas normais que eles têm uma sacada, uma ideia, eles falam, pô, eu quero que isso dê certo e eu vou atrás, entendeu? Então, pra mim... Vocês, nossa... É esse cara que vai mudar o Brasil e a gente tá nesse bolo também, a gente tá junto, entendeu? Então, pra mim, essa foi uma sacada que me motivou a seguir em frente nesse mundo do empreendedorismo e utilizar a hipnose, né? Pra que pudesse dividir o que eu aprendi ao longo dessa jornada que me fez sofrer muito, que me fez ter muita incerteza, mas que agora me clareou muito, sabe? Então, eu acho que o mais legal é entregar isso para as pessoas. Eu acho que elas precisam disso. E nada como a gente ter realmente passado para saber exatamente como é estar na situação X, passando por Y, passando por tal coisa, por isso, por aquilo. E é claro que a gente poderia escolher hipnose para qualquer coisa. Porque a hipnose, ela ajuda em milhares de benefícios, milhares. Mas pelo fato da gente estar vivendo o empreendedorismo digital, é tão walk the talk, tão skin the game, tão assim, real deal. Total. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou sobre a questão de experimentar. Por isso da importância dos áudios, né, de hipnose guiada. Sim, isso é muito importante. Talvez você esteja vendo esse vídeo até agora, que bom, e mostra que você tem interesse sobre entender a hipnose, em querer saber sobre a hipnose e tudo mais, né? E talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que é a hipnose? Que diabos é a hipnose? Antes de você falar, só aproveitando que você estava falando sobre a questão do empreendedorismo mudar o Brasil e tal, eu queria, porque a gente estava falando aqui entre nós, né? Aí eu queria falar para você que está assistindo, parabéns por estar nesse caminho, porque realmente é isso que a gente estava falando aqui, que até por um instante acho que a gente esqueceu das câmeras. E porque você está mudando realmente o Brasil, a economia, tudo. O teu trabalho está transformando, da mesma forma como a gente falou que ama isso, transformar a vida das pessoas, e cada depoimento, cada feedback, cada transformação, tenho certeza que também é o que você sente.
Então, continua com essa motivação e parabéns por ter escolhido isso. E se você está assistindo e não está nesse caminho, também está tudo certo. Parabéns por estar mudando de alguma maneira, fazendo o que você faz. Então, simplesmente continua fazendo o que você ama. E parabéns. Então, que diabos é a hipnose? Você vai entender um pouco. E não tem muito segredo, não, tá? Não tem muita enrolação, não. Existem inúmeras teorias, existem pessoas que acabam complicando algo que é muito simples. Hipnose nada mais é que uma ferramenta, ou seja, uma prática, que ela promove uma mudança da percepção da realidade que você vive. Ela muda a forma como você enxerga o mundo. E é uma ferramenta completamente mental. Você vai utilizar da tua fisiologia, de pensamentos, de imaginações, que vão fazer com que a tua mente simplesmente mude a forma como ela funciona. Você vai perceber muita coisa em volta de você que vai gerar insights, e esses insights que são gerados podem simplesmente mudar a tua vida, fazer você ser uma nova pessoa, ter novas atitudes. E a hipnose, ela é muito simples de ser aplicada. Ela não tem nada de místico, ela não é nada de religião. Você não precisa ser um ateu para praticar hipnose, porque hipnose é um dogma, não tem nada disso, sabe? Não tem nada disso. E até acho legal a gente deixar isso claro já nesse primeiro vídeo, que não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo, nossa, charlatanismo. Então, meu Deus do céu, há muitos anos já foi assim, deixado claro que não tem nada a ver mesmo. E assim, tem algumas pessoas que seguem linhas mais místicas. Não significa que, assim, é a escolha da pessoa, tudo bem, ok. Mas a gente segue uma linha completamente científica, ciência. Nada a ver com religião, nada a ver. A gente respeita completamente a tua crença, a gente respeita completamente a forma como você é, mas você pode utilizar independente da crença que você tem. Se você é de X religião, se você é um espiritualista, se você é ateu, não importa. Vai dar certo para você de qualquer maneira, porque a gente segue a linha da ciência. Então, não importa em qual caminho, onde é ciência pura. Sabe, seria muito improvável, muito difícil um médico e uma advogada simplesmente aceitar que as coisas funcionam de uma maneira completamente mística e às vezes... Falando em místico, caiu minha tiara, que traz alguma força sobrenatural, puxou minha tiara. Sobrenatural era a palavra que eu estava buscando, tá? Então, a gente gosta muito de querer saber como as coisas funcionam, e hoje a hipnose... A gente é muito cético. Totalmente cético. E a hipnose, ela é algo que hoje a mente humana ela é muito estudada, e inúmeros fenômenos que acontecem na hipnose a gente consegue já encontrar respostas dentro do funcionamento do nosso cérebro. E sim, fenômenos maravilhosos podem acontecer quando você é hipnotizado, quando você utiliza a auto-hipnose, e são fenômenos de resultado. Já aconteceu comigo, acontece com a Marcela, a gente usa isso no nosso dia a dia e tem muita chance de também dar certo para você, porque nós somos pessoas normais, assim como você, né? E assim, de uma forma bem faixa branca mesmo, hipnose nada mais é do que foco e concentração. Então sim, se você acha que você nunca foi hipnotizado, sinto te informar, mas você já foi e é hipnotizado o tempo inteiro. Porque o simples fato de você estar focado numa determinada coisa, com atenção naquilo e bloquear o que está acontecendo em volta, isso é hipnose. É hipnose. O simples fato de você estar lendo um livro, ouvindo uma música, jogando videogame, assistindo um filme, se emocionando com aquele filme. Você se emociona com a história, sei lá, um filme de cachorrinho onde o cachorrinho morre. Não me fala isso que eu já começo a chorar só de pensar. Olha, nossa mente não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Eu penso isso, já me vem um sentimento de tristeza, porque eu amo animal, eu amo.
Então, se você tá vendo um filme, por exemplo, e aí o cachorrinho morre, eu fico mal por muito tempo, mesmo sabendo que aquele cachorro daquele filme não morreu, por mais que seja baseado em fatos reais, independente. Eu não paro assim, nossa, que cachorro super bem adestrado, meu Deus, que ator fantástico. Não, eu tô ali me debulhando em lágrimas. Ou então, sei lá, você se identificou com um personagem e aí o personagem tá sofrendo ou tá passando por um momento de extrema felicidade. Você sabe que aquilo é um filme, você sabe que aquilo é um roteiro, que é um ator, que é uma atriz, mas de alguma maneira a tua mente conecta que, sei lá, com algum fato que você viveu, ou com alguma projeção que você gostaria de viver, ou com alguma coisa que você sentiu, qualquer coisa, conecta. E aí, como não sabe distinguir o que é real do que é imaginário, você está completamente focado e concentrado naquele filme, imerso naquela realidade, vivendo aquela realidade, hipnotizado. Só que no momento que você se desconcentra, sei lá, você olha pra pipoca, pronto, você saiu daquela tensão. Você levanta pra pegar mais pipoca. Saiu completamente daquela situação. Então se você, fica a dica, se você vai estar assistindo um filme de suspense, você tá tenso porque você vai levar um susto, mas você não quer levar um susto, olha pra pipoca e se concentra na pipoca. Se desfoca completamente. Então, a hipnose ela é muito simples. São práticas, exercícios, guias imaginários em que você pode ter resultados maravilhosos na sua vida. E é muito legal essa questão da hipnose. Eu fui muito preconceituoso, tinha medo de hipnose, como eu falei no início do vídeo. Então, você não precisa ter medo algum da hipnose. A hipnose ela é isenta de risco. E é você com a sua mente, é você com os seus pensamentos, é você com a sua história, é você com as suas memórias, é você interpretando tudo isso. E a partir do momento que você interpreta isso de uma maneira tão aprofundada, tão intensa, tão verdadeira, tão, a fundo, você faz com que insights sejam gerados e você consegue mudar um hábito, você consegue simplesmente superar algo que está fazendo você sofrer. E quando a gente fala de estresse, tensão, ansiedade, que é algo que o empreendedor tem a todo momento, eu só quero deixar uma sacada para você, uma só. Se você fizer hipnose, se você utilizar as ferramentas que você tem aqui dentro do seu cérebro, da tua mente, você vai ter uma chance muito maior de ter resultado e você não vai precisar fazer o que for, custe o que custar, para você ter um resultado na tua vida, porque às vezes o empreendedorismo ele pode custar a sua saúde, pode custar a sua família, pode custar os seus relacionamentos entre amigos, sabe? Então, dependendo de como você pensa e dependendo da forma como você utiliza os seus pensamentos a favor do que você realmente quer vivenciar, você pode passar por esse momento de tensão do empreendedorismo, dos lançamentos, de uma maneira mais suave, mais leve, conseguindo resolver os problemas de uma maneira mais eficaz, sem que isso gere problemas maiores. Foi o que aconteceu com a gente. A gente utilizou essa ferramenta chamada hipnose para a gente ter uma vida boa, para a gente ter um pouco de tranquilidade, de sossego, de paz dentro desse mundo caótico do empreendedorismo digital. Então esse é o nosso convite, que você acompanhe nosso trabalho, acompanhe tudo que a gente vai proporcionar para você sobre hipnose, para que você realmente tenha os resultados que a gente teve na nossa vida. Esse é o objetivo principal que a gente tem. Porque eu sempre, penso, me faço esse questionamento, né? De que adianta você chegar no resultado final, né? Assim, pra mim, na minha ética, na minha índole, com a minha integridade, não, nada custe o que custar, passe pelo que passar, não. Isso pra mim não existe. Mas vamos supor, por exemplo, fazendo com integridade, fazendo tudo certinho, mas deixando realmente de lado a saúde, deixando de lado a família, porque meu Deus, eu preciso de resultado. Mas de que adianta você chegar na faixa preta, sendo que
o trajeto até lá foi terrível, você sofreu muito, você perdeu a tua saúde, literalmente. Às vezes você ficou doente inúmeras vezes, às vezes doenças irreversíveis, às vezes você perdeu pessoas muito importantes na tua vida, relacionamentos pessoais, interpessoais, você se perdeu de si mesmo para chegar lá. O que adianta? Não adianta nada. E você consegue e pode chegar no resultado que você quiser sem passar por todo esse sofrimento, sendo que a trajetória ela pode ser leve. Ela não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas ela não precisa ser sofrida, ela não precisa ser dolorosa, você não precisa passar sendo torturado, você pode passar com leveza, você pode passar, sim, sabendo das dificuldades, mas abraçar a dificuldade com leveza, com tranquilidade. Assim, eu preciso passar por isso? Preciso, mas vamos lá, vou fazer isso com leveza. Então a hipnose é basicamente o que transformou a nossa vida dentro do mundo do empreendedorismo. A hipnose ela fez com que, ao invés da gente desistir de tudo, foi ela que deu o combustível que a gente precisava para focar em gravar vídeo, para focar em melhorar a nossa copy, em focar em estudar tráfego, em criar e fazer tudo que tem que ser feito. Foi a hipnose que entregou isso pra gente. E a partir do momento que a gente entende que as coisas só vão acontecer se você estiver mentalmente preparado para viver um lançamento, viver nesse mundo do empreendedorismo digital, se você entender que você precisa dessa preparação, eu acredito que os teus resultados eles vão explodir. Às vezes, talvez você não esteja num nicho que você considere correto, talvez você esteja num nicho que talvez não tenha tanto resultado, às vezes isso pode acontecer. Só que como você se porta frente a esse problema, frente a essa dificuldade, esse é o grande diferencial. Você tem que estar mentalmente preparado para isso. E a hipnose mentalmente estruturou a gente para que isso acontecesse, para a gente ficar preparado, para a gente poder viver esse mundo do empreendedorismo digital sem sofrer, sem brigar, sem se estressar, sem transformar a nossa vida no inferno. Então, para mim, isso é o mais importante. Muito feliz em gravar esse vídeo, dividir com vocês a nossa história e explicar o que é hipnose. Então, e de uma forma bem simples, né? Bem simples, porque é simples, tá? Então, se você gostou do que a gente dividiu com vocês, não deixa de curtir esse vídeo. Compartilha esse vídeo com alguém que talvez esteja passando pelo que a gente vivenciou ao longo desses anos. Se você acha que vai ser um diferencial na vida dessa pessoa, não deixe de compartilhar esse vídeo. E eu quero fazer um convite, eu e a Marcela queremos fazer um convite para você. Se você tem interesse em receber áudios de auto-hipnose guiada, em que você vai simplesmente colocar um fone de ouvido, dar o play e vivenciar processos de hipnose, entra no nosso grupo do Telegram, a descrição vai estar aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo vai estar o link para você se inscrever nesse canal do Telegram, em que a gente vai dividir sacadas com vocês, mas principalmente exercícios de auto-hipnose para que você tenha resultados nesse mundo de empreendedorismo digital, principalmente nesse mundo de lançamentos, que é o que a gente vivencia e é o que a gente escolheu fazer, porque a gente sabe o que o cidadão que está ali ou a pessoa que está sentada ali na frente, talvez do computador, da câmera, tudo mais, está passando. A gente sabe exatamente o que isso está passando e a gente quer dividir como a gente resolveu inúmeras questões com a hipnose. Então, desliga o preconceito aí com a hipnose, entra no nosso canal para você vivenciar esses processos e você se sentir bem, se sentir confortável e confiante para dar seguimento nesse mundo do empreendedorismo aí. Então a gente faz esse convite para você, sabe, vem com a gente, participa e compartilha mesmo com quem você acha que pode ser útil, com quem você acha que pode ajudar, que realmente vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado por você querer saber mais. Se você tiver alguma dúvida sobre hipnose ou quiser perguntar alguma coisa pra gente, deixa aqui nos comentários. A gente vai responder sempre que possível. E não deixe de participar do nosso canal do Telegram.
Se cuidem, a gente vai conversando e fique esperto aí nas nossas redes sociais e no nosso canal do Telegram. Até mais. Tchau, tchau.